Boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui, dia 3 de dezembro de 2021 e estamos como? Estamos iniciando uma live, isso mesmo, porque hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E então eu considerei que era bastante importante eu vir aqui conversar com vocês a respeito desse assunto que ainda é pouco abordado em relação a outras pautas igualmente relevantes, igualmente significativas, igualmente urgentes, como por exemplo o racismo, como o machismo estrutural, sobre o qual nós falamos ainda há poucos dias, né, no dia 25 de novembro, que foi o Dia Internacional também da eliminação da violência contra as mulheres. Aliás, quem não assistiu a live do dia 25 poderá assisti-la também tanto aqui no IGTV quanto lá no canal do YouTube, que eu já subi a live lá para o YouTube, tá bom? Então vocês podem acompanhar por lá. Essa live eu também vou salvar aqui no IGTV e lá no YouTube. Bom, bem-vindas, bem-vindos, quem está chegando, os corajosos aí numa sexta-feira à noite. Eu acho que é muito significativo que a gente possa marcar uma posição aqui em relação a essa questão. Eu queria então começar falando com vocês de que lugar eu falo. O meu lugar de fala, que está tão na moda atualmente, né? Qual é o lugar de onde eu falo, qual é o meu território, para usar esse termo que eu gosto tanto do nosso querido geógrafo brasileiro Milton Santos, né? Eu acho importante a gente localizar mesmo, né, o nosso lugar, desde onde a gente fala. E eu queria dizer então que, em primeiro lugar, eu falo como psicóloga. Talvez vocês achem curioso eu me apresentar assim, eu que sempre falo a partir da psicanálise, mas eu queria hoje dizer que eu também falo como psicóloga. A minha formação eu devo muito aos meus professores, especialmente alguns como, por exemplo, Maria Helena Pato, que trabalhava muito com essa questão já dos estigmas em relação às crianças nas escolas, e tantos outros professores ali da USP que me apresentaram, por exemplo, a teoria crítica, a Escola de Frankfurt, né, o Leon, que inclusive tem uma filha com síndrome de Down também, escreveu um livro muito importante sobre preconceito. O Osmir, que nos apresentou Foucault, muito antes, inclusive, de entrar em contato com a psicanálise, eu já tinha uma formação sólida assim, em relação a um pensamento crítico a respeito de uma certa concepção biologizante, organicista do ser humano, que, de certa forma, a gente vai ver um pouco isso hoje, está no fundamento de uma certa concepção de deficiência que acaba excluindo e segregando, né? Quando não, sustentando uma lógica do extermínio, né? Da concentração e do extermínio. Então eu queria fazer um agradecimento aqui, público, aos meus professores, dizer que eu falo como psicóloga, falo como ex-professora, eu dei aula, ex-professora não, eu sou professora ainda, né, mas ex-professora universitária, assim, formal na academia, né, e eu tive o privilégio de dar aula para cursos como de fonoaudiologia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de pedagogia, que me forçaram a estudar muito. Acho que não tem
coisa melhor para a gente estudar e aprender do que a gente ensinar. E nesses cursos que eu sustentei durante muitos anos na universidade, eu dava aula de uma disciplina que tinha um nome terrível, chamava-se Psicologia do Excepcional. E evidentemente que toda a minha disciplina era sustentada numa crítica a essa noção de excepcional, que era a noção vigente na época. A gente vai ver aqui que houve várias transformações, vários paradigmas em torno dessa questão das pessoas com deficiência ao longo da história, e ali, por volta do começo da década de 90, havia, não é, essa nomenclatura que depois ficou obsoleta e foi muito criticada, que era dos excepcionais. Vocês vejam que interessante, porque já supõe-se aí uma exceção, não é? E portanto uma regra, uma norma, uma régua, uma régula, né? Alguma coisa que regule. E evidentemente que essa régua muitas vezes é baseada numa ciência que é dominada por um certo discurso de poder, como a gente vai ver também, né? Então essa posição, ainda muito antes do Gabriel nascer, me ajudou a encontrar autores como Canguilhem, O Normal e o Patológico, como Goffman, que tem um livro, além daquele livro clássico dele, Manicômios, Prisões e Conventos, tem um livro incrível sobre estigma, o Foucault, evidentemente. E aonde que entra a psicanálise aí, né? A psicanálise aí entra, de alguma maneira, trazendo para a teoria crítica, para essa noção de biopolítica tão importante do Foucault. Atualmente o Agamben, que relê essa noção a partir da noção de homo sacer, o Mbembe atualmente com a necropolítica, todos eles herdeiros do Foucault. Mas a psicanálise, ela traz algo fundamental, que é uma teoria do sujeito, né? Uma teoria do sujeito que ajuda a sustentar, de alguma maneira, a resposta, né? A resposta subjetiva, a resposta de cada um a essa condição discursiva, digamos assim, né? Que é colocada. Bom, e finalmente o nascimento do Gabriel, né, em 1999, que fez com que eu, a partir de então, começasse a falar também como ativista em favor da inclusão e, de certa forma, passando a experimentar todas essas questões que eu estudava e tentava articular enquanto professora. Comecei a entrar em contato e a sentir essas questões, se não na minha pele, porque o próprio Goffman faz uma diferença muito importante entre o estigmatizado e o informado, né? O informado é justamente essa categoria, vamos dizer assim, mais ou menos variável, de pessoas que estão em torno da pessoa estigmatizada. Então, parentes, amigos próximos, eventualmente cuidadores, professores, e que de alguma maneira sofrem uma espécie de contaminação do estigma. Mas é importante a gente fazer essa distinção, não é, de que não é a mesma coisa você ter uma característica estigmatizada na sua pele e você conviver com essa pessoa, por mais que você conviva com intimidade, como é o meu caso, que sou mãe dele, né? Por isso também que é muito importante, cada vez se reivindica mais, que as pessoas com deficiência possam falar em nome próprio, né? Então, os autodefensores, toda essa questão da voz, de novo, do lugar de fala, cada vez tem sido mais valorizado justamente por conta dessa questão, né? Eu acho que também é importante eu reconhecer aqui que eu falo de um lugar
de certa forma, de privilégio também, né? Eu falo a partir da minha branquitude, eu falo a partir do meu privilégio de classe. Então, embora eu de alguma maneira sofra a contaminação do estigma pelo fato de ser mãe de um jovem com síndrome de Down, eu paradoxalmente tenho um lugar diferente, não é? E aí a gente vê também o cruzamento, a interseção, digamos assim, dos estigmas se constituindo, né? Bem, colocado isso, acho que deixando claro esse lugar paradoxal de onde eu falo, eu quero trazer para vocês essa noção de capacitismo, que é uma noção que a gente vai ver conforme eu for trazendo algumas definições para vocês e alguns argumentos, que ela é muito próxima da noção de racismo. Conversa de uma maneira bastante íntima. O capacitismo e o racismo, assim como a misoginia também e a LGBTQIA+, fobia e todas essas manifestações de rejeição e de ódio, não é, ao diferente, tem um parentesco muito próximo, né? Não deixam de ser todos eles formas de racismo, não é? De um certo racismo estrutural, que eu acho que a psicanálise ajuda a compreender e a formalizar, que é esse repúdio, esse horror, essa rejeição à diferença e essa suposição, não é, de que há um ideal, vamos dizer assim, em relação ao qual todos nós deveríamos corresponder, né? E as consequências nefastas que isso traz nas relações sociais e no laço social, né? Porque envolve, como a gente sabe, relações de poder e relações de dominação, né? A definição de capacitismo é uma palavra que vem do inglês, né? Ableism, né? E ele foi reconhecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, no artigo 2, e ele está definido como qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico-social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Então, vocês vejam que é um conceito bastante amplo, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma autora, Adriana Costa, que escreveu um livro que eu recomendo, que chama Por uma Genealogia do Capacitismo, da Eugenia Estatal à Narrativa Capacitista Social. Daqui a pouco vocês vão entender a relação entre o capacitismo e a eugenia. Como eu disse para vocês, né, o capacitismo é uma noção muito próxima à noção de racismo, né? O Campbell, em 2001, ele tem uma outra definição, né, também bastante importante, que diz que o capacitismo é uma rede de crenças, processos e práticas que produzem um tipo particular de compreensão de si e do corpo padrão, projetando um padrão típico da espécie e, portanto, essencial e totalmente humano. Né? Então você define uma certa regra, como eu disse, uma certa régula, uma certa norma do que deveria ser um ser humano normal. E a partir de então você rejeita tudo aquilo que estaria fora desse suposto padrão do que seria um padrão da espécie. Né? Então vocês vejam que interessante, sempre essa expectativa de fundamentar na biologia um critério para definir o que seria então esse homem normal, esse homem típico, não é? Esse homem típico da espécie. Né? Isso é interessante, guardem
essa expressão típico, porque isso tem sido usado bastante também atualmente. Então, a gente poderia dizer que a importância que teve o Foucault nessa história foi justamente de mostrar que a biologia e as profissões, sobretudo a medicina, que se apropriou num determinado momento histórico desse poder médico, a gente inclusive viu, olha como conversam as questões, as pautas, olha como as pautas são intimamente interligadas. Lembrem que a gente conversou na live do dia 25 de novembro sobre a questão da violência contra as mulheres, que nessa passagem da Idade Média, na qual prevalecia o discurso do amo antigo, o discurso teocêntrico, o discurso religioso, para o que Lacan chama de discurso universitário, que tem a ver justamente com o advento da modernidade, o que a gente chama de modernidade, né? Então, as universidades, a ciência moderna, a família burguesa, o capitalismo, nessa mudança de uma prevalência, de uma predominância de certas relações de poder, não é? Para esse outro arranjo que a gente chama de discurso do mestre e do amo moderno, né? Com o advento desse poder, né? Atrelado ao saber que o Foucault tão bem descreve, né? E que Lacan chama então de discurso universitário, porque foi justamente nesse momento em que houve o surgimento das universidades, né? Então, nessa mudança, ela trouxe consigo, né, um tipo de agenciamento de poder também novo. Então, o poder não estava mais na religião, o poder não estava mais apenas, né, num grande Deus todo-poderoso que regia tudo, mas o poder passa a estar atrelado ao saber. E esse saber, fundamentalmente, está nas mãos dos homens, e está na mão de alguns homens, né, que vão produzindo também um certo tipo de ciência. Né? Então, evidentemente, não se trata de criticar a ciência como os negacionistas o fazem, mas sim da gente entender que a ciência também é um discurso, e que a ciência também, de alguma maneira, está agenciada por relações de poder, né? E esse poder é o que o Foucault chama de biopoder, né? Que agencia uma biopolítica, né? E a medicina, enquanto essa prática, né? Que vai instrumentalizar, digamos assim, né? Esse biopoder passa a ganhar uma prevalência social bastante relevante, né? Instituindo, digamos assim, determinados ideais de normalidade que vão regendo uma série de critérios de definição do que é saúde, do que é doença, e uma interligação do ideal de saúde com o ideal de normalidade. Isso é muito interessante, como isso vai se construindo historicamente pelo próprio poder da medicina, né? A ponto da gente, no final do século XIX, ter surgido, né, como uma espécie de subproduto desse poder cada vez mais forte, né? Um ideal que passou a ser conhecido como um ideal de eugenia, né? Qual que era o ideal de eugenia? Era um ideal de purificação da raça, né? De melhoria racial, a ponto de embasar práticas absolutamente repugnantes, como, por exemplo, a esterilização de pessoas com deficiência, né? E até mesmo a justificativa para o extermínio de algumas pessoas, né? Cuja manifestação mais significativa e horrível, né? Horripilante do ponto de vista histórico, foi o fenômeno do nazismo, né?
eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas em 1933 surgiu na Alemanha uma lei chamada Lei Prole Geneticamente Doente, né? Essa lei era uma lei, eu não sei como que pronuncia isso em alemão, Lei Gas-Van, e embasados nessa lei foram esterilizados legalmente 400 mil pessoas e 260 mil foram assassinados, né? E escandalosamente falando, embora essa lei não tenha mais servido para práticas tão terríveis como as práticas do Holocausto, ela foi revogada apenas em 2007. Então, vocês vejam como isso é ainda uma questão muito séria e muito urgente, né? Qual é, então, esse ideal dessa raça purificada? Evidentemente que é um ideal de homem nórdico, um ideal, portanto, de homem branco, heterossexual, homem, né? Importante dizer, homem. E vocês vejam que curioso, como se a gente vai se aprofundando nas raízes históricas do capacitismo, a gente vai percebendo que por trás dele está o supremacismo, está a ideia do supremacismo branco, quer dizer, inclusive de uma maneira muito desconcertante, mas que foi muito estudada e trabalhada pelo Adorno, um frankfurtiano da teoria crítica, o próprio humanismo, de certa forma, por mais que evidentemente todos nós sejamos defensores mais do que nunca dos direitos humanos, mas é preciso que a gente se pergunte, que a gente indague de que homem esses direitos humanos está falando, quer dizer, qual vamos dizer assim, a definição de homem subjacente a esse ideal, não é? Que de alguma maneira vai assim programando no próprio discurso que ele veicula uma série de exclusões, não é? Uma série de manifestações de humanidade que vão ficando de fora desse ideal. Então, nesse sentido, vocês podem perceber aquilo que eu falei no início, como capacitismo, machismo, racismo, né? Etc., estão, na verdade, fundamentados nessa mesma raiz desse supremacismo, né? Que institui, então, um padrão corporal normatizado com estigmas sobrepostos. Então, você tem, por exemplo, mulheres pretas com deficiência, né? Vocês vejam aí a sobreposição de estigmas, né? E sendo que esse padrão é algo completamente... isso a gente vai poder falar um pouquinho também. Primeiro, inatingível, né? Porque a rigor ninguém satisfaz completamente esse ideal. E segundo, também por uma questão puramente estatística, quer dizer, atualmente a Organização Mundial de Saúde divulga, né, os números de que pelo menos 15% da população vive com alguma deficiência. E daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho também de como a deficiência ela não é um conceito essencialista. Não existe a deficiência em si, independente das condições de possibilidade de uma vida na qual algumas funções possam ser exercidas, onde o sujeito possa estar no laço social e onde ele possa viver plenamente e se realizar, vamos dizer assim, plenamente enquanto sujeito de direito, e a gente, como psicanalista, poderia acrescentar enquanto sujeito de desejo, né? Em 2010, no censo de 2010, que é o último que a gente tem, porque vocês sabem que o censo de 2020 foi cortado o orçamento, então a gente está sem censo no Brasil, né? Que é uma coisa gravíssima, porque todas as políticas públicas elas são baseadas nos dados obtidos a partir do censo.
Então, mas em 2010, o censo no Brasil definiu, né, como 24% da população tendo alguma deficiência. Então, vocês vejam que está longe de ser algo inexpressivo, mesmo do ponto de vista estatístico, e mesmo que a gente questione a própria definição de deficiência que está aí prevalecendo, vamos dizer assim, nesses critérios de avaliação, né? Um outro aspecto também muito interessante, gente, para a gente começar a se aproximar disso, é a questão da história da deficiência, né? Então, como eu vinha dizendo, assim, a deficiência ela não é algo em si mesmo, assim, como se fosse um objeto, as rochas magmáticas, né? A gente não tem como pegar a deficiência e dizer deficiência é isso, né? A noção de deficiência ela é uma noção que tem uma história, né? E essa história a gente vai vendo que ela é uma história que vai, de alguma maneira, definindo, né, alguns critérios a partir de um discurso. A gente sabe, como lacaniano que somos, que não há realidade pré-discursiva, né? Então, é o discurso que vai, de alguma maneira, determinando, né, algumas relações, né, e algumas exclusões e algumas classificações que vão tendo consequências, né, no laço social. Então, é muito curioso, aqui tem um brasileiro, inclusive, que escreveu sobre isso, o Isaías Pesotti, né, que se tornou um texto bastante consultado a respeito da história da deficiência, mas você tem muitos trabalhos, né, acadêmicos já sobre isso, e é curioso como a gente pode fazer um paralelo da história da deficiência com a história da loucura, que, bem, tem o clássico livro do Foucault sobre isso, a história da loucura, né? Porque, na verdade, são essas mesmas mudanças discursivas que vão criando, como aí o Goffman, como eu disse no início, no livro clássico dele vai trazer para a gente, essas instituições, esses muros, né? Esses muros que vão segregando alguns sujeitos, como as prisões, como os manicômios, né? Que vão, ou aquilo que Foucault chama da grande internação, né? Isso é uma coisa muito importante que eu queria inclusive colocar para vocês, porque vocês vejam um exemplo bastante atual, inclusive aqui no Brasil, toda essa discussão em relação da questão do nosso inominável presidente da República, que eu me recuso a falar o nome, e que muitas vezes ele sofre críticas que são muito capacitistas. Vou trazer um exemplo para vocês de um grupo bastante progressista, do qual eu participo, Psicanalistas Unidos pela Democracia. Alguém, depois essa pessoa inclusive mudou de posição, percebeu a partir de uma observação que eu fiz, pediu desculpa, retirou a postagem, mas tinha colocado um meme que era assim, várias pessoas apoiadoras do Inominável, com aquelas faixas, infelizmente eles se apropriaram da bandeira do Brasil, então as cores, né, verde e amarelo, com aquelas faixas de apoio e tal, todos eles estavam concentrados assim num alambrado e tinha um cartaz desse símbolo que eu coloquei na minha live, que é um símbolo internacional que indica um espaço acessível, um espaço destinado a pessoas com deficiência, né? E aí o meme dizia assim, quando a piada é autoexplicativa, uma coisa assim, quer dizer, querendo dizer que aquelas pessoas que apoiam o Inominável eram deficientes, né? Deviam ser débeis mentais ou coisa do gênero. Quando muitas vezes a gente ouve, inclusive, pessoas bastante politizadas, bastante informadas, bastante progressistas, dizendo que ele é um débil mental, não é? Um outro colega também muito querido também, depois se retratou, pediu desculpa, disse que não tinha se dado conta, postou uma foto do Inominável
com camisa de força, né? Dizendo que ele é louco e que então ele tinha que ser internado. Depois de décadas de lutas na qual nós nos engajamos com muito afinco contra o asilamento, né? Contra a internação de pessoas com transtornos mentais, né? Então, vocês vejam que não se trata em absoluto de defender o inominável, muito pelo contrário, se trata de defender as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou mesmo algum tipo de transtorno mental que absolutamente não tem nada a ver com os atos antiéticos, criminosos e politicamente desastrosos do atual presidente da República. Então, vocês vejam como o capacitismo é algo que está muito mais introjetado no nosso imaginário social do que a gente pode imaginar, né? Bom, então a gente tem alguns paradigmas que foram vamos dizer, prevalecendo em determinados momentos históricos. Então, o primeiro deles é o paradigma religioso. Eu estou falando, evidentemente, do mundo ocidental, que é a história que a gente tem mais acesso, né, ocidentais que somos, né? Voltamos lá ao território e ao lugar de fala, desde onde a gente fala, né? Então, é desse lugar que eu estou falando. Então, na Idade Média, a deficiência estava ligada à ideia de pecado, à ideia de possessão diabólica, né? Então, você tinha assim quase que uma questão assim de um estigma moral, um atrelamento, não é, da questão do bem e do mal e da questão religiosa experimentada no corpo da pessoa com deficiência, que muitas vezes então era deixada, aquilo que o Foucault fala, né, das grandes a errância, né, aquelas hordas de pessoas leprosas, né, com deficiência física, com transtornos, né, que ficavam ali vagando, vamos dizer assim, né, sem paragem, né, e sem qualquer tipo de acolhimento ou de tratamento, porque não havia essa noção de tratamento, né. Esse paradigma religioso, como eu disse para vocês, ele é substituído pelo paradigma médico, que aparece justamente na modernidade, então a deficiência passa a ser uma questão médica. Nessa passagem é que acontece aquilo que Foucault chama na história da loucura da grande internação, quando surgem então esses asilos que, num primeiro momento, vocês vejam que interessante, a raiz de hospital e de hospedaria é a mesma, né? Tem a ver com esse lugar de asilar, não é? Todos esses, toda essa gama, não é? Essa variedade enorme de pessoas que estavam fora da norma vigente e que passam então a ser segregadas entre muros naquilo que Foucault chama de grande internação, também como uma espécie de depósito humano, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de orientação, inclusive sem nenhum tipo de discriminação ali, né, do que depois a gente vem a chamar de diagnóstico, por exemplo, né? Estava tudo junto, misturado ali, como se fosse uma espécie de escória que tem que ser segregada e deixada ali no entremuros, né? Daí que vocês vejam que interessante como a questão histórica é importante, né? Porque na passagem do século XVIII já para o século XIX, essa institucionalização ela começa a, de alguma forma, sofrer as consequências de um paradigma que a gente poderia chamar de um paradigma educacional, né? Por exemplo, então é interessante porque é justamente ali quando surge também, né, a psiquiatria, quando surge a psicologia, né, quando surge mais claramente essa noção do indivíduo e quando começa a haver então esse ideal de classificação, de como eu disse, de diagnóstico, de separar, segregar uma coisa da outra,
com o próprio também avanço do conhecimento científico que foi acontecendo aí, principalmente a biologia, que se desenvolveu muito nessa época. E também a questão do ideal da educação, né? Do ideal de formar um adulto saudável, um adulto apto, um adulto pleno. Quer dizer, esse ideal da educação, ele se alia de alguma maneira a esse ideal de saúde, né? É um momento também de crescimento, vamos dizer assim, das escolas, né? E uma certa aproximação maior do que hoje nós chamamos de escola, né? Porque a escola também era um lugar muito indiscriminado no começo, onde estava todo mundo junto lá, com diferentes idades. Então, a psicologia e a pedagogia também, né? A pedagogia, quer dizer, é algo que começa a se interessar também pelas crianças, pelo desenvolvimento das crianças, né? E aí vai também, de alguma maneira, criando determinadas categorias, separando as crianças por faixa etária, começa a surgir essa ideia, né, de que determinadas faixas etárias correspondem a determinadas aptidões, a determinados desempenhos, né? Vocês vejam que interessante, a primeira escola para deficientes intelectuais, ela surgiu em 1837, né? Então é curioso porque, embora esse paradigma, né, da educação ele tenha sido um avanço muito importante, de alguma maneira ele também produziu, a seu modo, um tipo de segregação, né? A segregação escolar. Quer dizer, todas essas crianças, então, com um desenvolvimento que hoje a gente poderia chamar de desenvolvimento atípico, né? Voltamos lá à questão do típico, né? Do tipo. Elas passaram a ter, então, uma escola especial para elas. Mas que vocês vejam que, historicamente, isso representava um avanço em relação a uma ideia de deixar lá, porque era uma coisa que nascia com aquilo e não tinha o que fazer, né? Então, a gente vê, né, que ali no começo do século XX, principalmente depois da guerra, né, quando houve uma série de transformações assim, né, na própria educação que passa nos países da Europa, né, no caso, a se tornar uma obrigação do Estado, esse ideal de universalização da educação, ele é muito recente, né? Não havia obrigatoriedade das crianças irem para a escola, né? A criança trabalhava, a criança era uma força de trabalho, principalmente na guerra, né? Então, esse ideal, né, pós-guerra, né, do estado de bem-estar social, essa ideia de que então as crianças têm que ser protegidas, têm que ficar na escola e tal, ele, de alguma maneira, embasa, né, o que a gente chama de paradigma de integração. Quer dizer, essas crianças elas têm que, de alguma maneira, serem integradas no sistema de educação, já que esse sistema de educação é universal, né? No mundo ocidental, e eu estou falando principalmente da Europa, porque aqui na América Latina, sobretudo no Brasil, demorou mais tempo ainda para isso acontecer, né? Basta a gente ler Capitães da Areia, né, do Jorge Amado. Então, o paradigma de integração, ele tinha, então, essa valorização e esse embasamento, né, que dizia que as crianças, mesmo com deficiência, seja deficiência auditiva, seja deficiência visual, seja deficiência intelectual, né, deficiência física, tal, elas podiam ser educadas, elas eram... O que se dizia eram que elas eram educáveis. Inclusive, eu não sei quem está aqui assistindo a live é da psicologia ou da educação, mas vocês lembram que havia uma classificação de tipos de deficiência, inclusive, e que elas usavam esses significantes, treinável, educável, né? A partir de testes bastante questionáveis, né? Por quê? Isso é um ponto muito interessante, porque é um ponto que está presente, inclusive, hoje ainda no DSM. Se a gente faz uma análise de discurso do DSM, a gente vai ver que, embora o DSM
diga que ele tem uma neutralidade etiológica, ou seja, que ele é apenas descritivo, mas que ele não entra no mérito das causas, a gente vê que a própria classificação revela uma etiologia biologicista. Então, vejam vocês, por exemplo, no que diz respeito à questão das deficiências intelectuais, né? A noção de idade mental, que é a noção que embasa o coeficiente de inteligência, o famoso QI, ela é profundamente inatista e biologicista e reducionista. É uma concepção extremamente atrelada a essa questão do biopoder, uma concepção de inteligência extremamente organicista. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, coeficiente de inteligência é uma relação de um resultado de uma divisão, não é? Se é um coeficiente, lembra, né? É uma divisão, é uma conta que você tem que fazer, uma fórmula para chegar no QI. E essa fórmula é uma divisão entre a idade cronológica do sujeito que está sendo testado e a idade mental. Então, o QI maior ou menor, ele é determinado a partir de uma conta que você faz, uma fórmula, de um déficit, de uma subvalorização do desempenho daquela criança em relação ao que era esperado na idade dela. Agora vejam, isso que era esperado na idade dela supõe que todas as crianças de uma determinada idade desempenhariam de um modo uniforme, né? Então, o que é que está no embasamento disso? Um ideal biológico de que toda criança com 7 anos ela é igual. Não importa se ela é Yanomami, não importa se ela vive numa comunidade do Rio de Janeiro, ou se ela vive em Tóquio, ou se ela nasceu na Idade Média, ou se ela vai nascer em 2054. Todas as crianças de 7 anos são iguais. Por quê? Porque isso está dado, é um desenvolvimento que está dado pela biologia. Então, vocês vejam como, por trás dessa suposta neutralidade, o próprio conceito de QI traz em seu bojo uma visão absolutamente biológica do ser humano. E que supõe que todos os seres humanos têm um desenvolvimento igual, independente da cultura, independente do momento histórico, independente da família, independente das condições econômicas, independente das condições culturais, independente das condições de laço social, independente das condições afetivas e efetivas que essa criança tenha. Pelo fato dela ter 7 anos, ela tem que ser igual a todas as crianças de 7 anos. Então, vocês estão vendo que interessante como é ideológica a noção de QI, né? Então, não tem neutralidade nenhuma nisso, né? Então, vocês vejam que essa classificação de educável, treinável, né, que classificava as pessoas com deficiência, agora eu estou falando especificamente das pessoas com deficiência intelectual, ela está definida, não é, a partir dessa concepção do ser humano, que é extremamente problemática, né? E que o nosso atual ministro da Educação voltou a afirmar esse mesmo conceito, que é um conceito do começo do século XX, que é o conceito de que precisa ter escola especial para crianças com deficiência, né? E então a partir dos anos 60 que aparece então esse outro paradigma, que é o paradigma da educação inclusiva, né? Que se desenvolve, né? Mais ainda a partir dos anos 80, quando a deficiência intelectual deixa de ser considerada então um transtorno e passa a ser considerada uma condição, né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vai então precisar entrar nessa questão que eu coloquei no início, desse parâmetro, né? Dessa norma, dessa normalidade. O que é que define o que seria um homem normal, um ser humano normal? E aí é que o Canguilhem ajuda muito a gente a entender essa questão, porque ele vai fazer todo um desenvolvimento nesse livro sensacional chamado Normal e o Patológico,
vocês sabem que o Canguilhem foi orientador do Foucault, então muito do que o Foucault desenvolve depois a respeito da biopolítica, do biopoder, tem um embasamento nessas noções do Canguilhem, que é o seguinte: o Canguilhem ele vai dizer assim, olha, a medicina, não é, ela diz para a gente que ela se baseia na norma biológica. Mas vamos parar para pensar o que seria a norma biológica, né? A norma biológica, o que a gente conhece da biologia, fundamentalmente ela se sustenta, ela se ancora na noção de diversidade. Isso é Darwin, é purinho Darwin, né? O que o Darwin fala na origem das espécies? Que você tem, pegar o exemplo clássico, né? Você tem ursos brancos e ursos pardos. O urso branco não é melhor nem pior do que o urso pardo. Ele simplesmente é mais bem adaptado ao ambiente neve, né? Então, pelo fato dele ser, pelo acaso, pelo fato dele por acaso ser branco, já que a natureza é diversa, ali na neve ele consegue se camuflar mais, então ele sobrevive mais. Como ele sobrevive mais, ele transmite essa característica para os herdeiros e, com o passar dos anos, só tem urso branco lá porque os outros morreram e não reproduziram. Simples assim. Não tem juízo de valor, né? Não tem atribuição de valor, ou melhor, o valor que está colocado aí é única e exclusivamente o valor de sobrevivência, é o acaso. Então, vejam, para uma determinada espécie, seja ela qual for, quanto maior a variabilidade de indivíduos, quanto maior a diferença e a diversidade existir entre eles, mais aumenta vamos dizer assim, o arquivo, o potencial, o repertório, né, para que ele possa se adaptar a diversos ambientes. Quer dizer, quanto mais restrita for uma espécie, quanto mais igualzinha, quanto mais iguais os indivíduos de uma determinada espécie forem entre si, menos chance eles têm de se adaptar, por exemplo, a uma mudança de ambiente, né? Então, vejam que interessante como, do ponto de vista biológico, a diversidade ou a anomalia, anômalos, ómalos é regular, uniforme, igual, anômalo é diferente, irregular, né? Desigual. Então vocês vejam que curioso, a anomalia do ponto de vista da norma biológica, ela é um fato biológico, ela não tem juízo de valor, né? Então, na verdade, o que atribui juízo de valor à anomalia, que é um fato biológico, um fato natural, né, fundamental para a diversidade e para a sobrevivência das espécies no planeta, né, a anomalia, uma vez ela tendo sido apropriada pelo discurso biologizante da medicina, ela vira sinônimo de anormalidade. Então, quem opera, não é, uma identificação entre anomalia e anormalidade é o discurso da medicina, né? Então, com isso, o Canguilhem vai nos mostrar, não é, que existe aí, já de digamos assim, uma questão que está colocada como uma relação de poder, não é? Porque se anômalo significa desigual, diferente, anormal significa fora da norma, não é? Então, o que o discurso da medicina faz é instituir uma norma, só que ele se apropria da norma biológica, dizendo que essa norma é a norma da natureza, e não é a norma da natureza, né? É uma norma que tem a ver com de novo, né, com um determinado discurso que faz com que o anômalo vire sinônimo de anormal e, pior ainda, o anormal vira sinônimo de patológico. Então, você opera algo muito sério, que é instituir um ideal de saúde ligado à ideia de normal, e você institui também uma
uma ideia de que aquilo que é desigual, aquilo que é diferente é anormal e, portanto, é patológico. Então, o que é que você... Conclusão disso, né? Sendo extremamente breve, eu recomendo que vocês leiam os argumentos do Canguilhem, né? Mas você opera algo muito importante, né? Do ponto de vista da instituição, vamos dizer assim, de uma segregação, que é a patologização das diferenças. Você patologiza o diferente. Esse é o resultado desse discurso. A anomalia, né, se transforma em doença, embora ela não seja em si uma doença, porque não existem fatos biológicos que sejam normais ou patológicos em si mesmos. Porque eles, na verdade, do ponto de vista natural, eles apenas exprimem outras formas de vida possíveis, né? Mas o que é que a medicina faz? Ela estabelece uma relação entre o estado normal e o estado ideal, né? Então a anomalia passa a ser uma enfermidade em relação a um determinado ideal humano normal, né? Ou seja, em outras palavras, né, você institui determinadas normas e determinados corpos que têm que se comportar de uma determinada maneira, né? E você, nesse sentido, né, não leva em consideração que o anormal, de maneira alguma, ele é algo que tenha um sentido absoluto, mas ele sempre precisa ser pensado num determinado contexto em relação a determinada situação. Uma determinada situação histórica, uma determinada situação tecnológica, uma determinada situação social. Por exemplo, um exemplo bastante simples, para vocês terem uma ideia. A média de vida humana. Qual seria a média de vida humana? O que seria a idade normal para se morrer? Vamos dizer assim, né? Bom, se a gente fizer uma média, não é, histórica da idade, vamos dizer assim, que as pessoas morriam, a gente vai ver que, por exemplo, no século XIX era 39 anos. No começo do século XX, nos anos 20, por exemplo, era 52. E hoje dizem que a pessoa que vai durar 120 anos, o Lula até brinca que é ele, né? Que ele brinca, dizem que a pessoa que vai durar 120 anos já nasceu, então sou eu, né? E meu pai também fala isso, né? Então, pode ser que já tenha nascido a pessoa que vai nascer 120 anos, né? E a gente não sabe se com recursos tecnológicos que virão por aí, até quando que um ser humano pode sobreviver, né? Enfim, então vocês vejam que uma coisa tão simples quanto a questão de até que idade a gente pode viver é uma questão absolutamente relativa não apenas às nossas condições biológicas, né, mas também às condições nas quais a gente está inserido historicamente, socialmente, culturalmente e etc. Né? Um outro exemplo bastante simples disso é a questão da miopia, né? Quer dizer, vocês imaginem uma pessoa míope na Idade Média, não é? Sem óculos. Como é que uma mulher ia bordar? Não é? Como é que uma mulher ia cozinhar? Imagina alguém com 6 graus de miopia na Idade Média. Era uma pessoa cega. Os míopes na Idade Média eram cegos. Né? Então vocês vejam, eu sem esses óculos aqui não estaria fazendo essa live. Né? Porque eu não estaria lendo aqui a minha colinha que está aqui no meu colo e que eu estou toda hora consultando aqui algumas informações, né, para passar para vocês. Então, eu não conseguiria ler, então eu não conseguiria fazer essa live. Né? Então, sem isso daqui, né, sem os óculos, que são para mim uma condição de acessibilidade, né, eu sou uma pessoa com deficiência. Né? Uma pessoa surda que não tenha um aparelho auditivo, ela não escuta, mas com um aparelho auditivo, ela escuta. E aí, inclusive, tem todo um debate muito interessante dos surdos, que é uma das comunidades mais organizada politicamente há mais tempo. E, inclusive, muitos deles defendem o direito de ser surdo e o direito de se comunicar por linguagem de sinais e não querer implante coclear, etc, etc. É todo um debate interessantíssimo que, infelizmente, não dá tempo aqui, porque senão a gente fica a noite inteira falando, né? Mas vocês vejam que
isso faz com que a gente entenda, não é, que a norma social ela está definindo, né, uma determinada noção de normalidade, né? E a norma ela não é um conceito estático. A norma ela se manifesta sempre em ato, ela não está dada a priori, né? Então a norma ela vai fixar um normal num determinado momento, mas ela sempre é relativa, as normas sempre são relativas umas às outras num determinado sistema social. Né? Então você tem, por exemplo, normas técnicas, você tem normas jurídicas, você tem normas econômicas, você tem normas éticas, né? E todas elas de alguma maneira vão se sobrepondo e definindo um determinado conjunto normativo que vai se instituindo em ato, né? Então ela não é imanente, mas ela sempre tem antagonismos, dissidências, né? E fica muito claro que o ser humano, mesmo do ponto de vista do seu organismo, do seu corpo, né, dos seus órgãos, como os nossos órgãos, na verdade, eles se prolongam por instrumentos, né? Acabei de falar dos óculos, os meus olhos estão prolongados por um instrumento. Quem usa marca-passo, o coração está prolongado por um instrumento. Quem usa prótese, quem usa pino, quem usa bengala, quem usa antibiótico, quem usa bolsa de colonostomia, quem usa um negocinho de hemodiálise, qualquer tipo de recurso tecnológico, e recurso tecnológico que eu estou falando não é só negócio de biotecnologia de último tipo, que hoje em dia estão estudando para colocar na pessoa tetraplégica e ela poder andar, ou todas as próteses incríveis que existem e que são usadas pelas pessoas com deficiência física e etc., né? Ou mesmo os recursos de comunicação alternativa, né? Das pessoas com paralisia cerebral, enfim, esses recursos maravilhosos da tecnologia, que é o lado bom da tecnologia que a gente tem que reconhecer, né? Desse momento histórico que a gente está vivendo, mas o que eu estou chamando de recursos são coisas simples, como por exemplo lente, como por exemplo bengala, né? Como por exemplo parto de cesariana, né? Então vejam, se a gente for pensar, né, sob esse ponto de vista, a gente entende que não existe a deficiência em si. A deficiência ela é uma noção absolutamente relativa das condições que essa, vamos dizer assim, sociedade na qual ela se manifesta oferece para ela em termos do exercício da sua funcionalidade, né, da sua capacidade e da sua sobrevivência, né? Então, algumas características, vamos dizer assim, que num determinado momento histórico poderiam ser consideradas desfuncionais ou impeditivas daqueles sujeitos exercer plenamente os seus direitos e os seus desejos, né? Num outro determinado momento histórico ou num outro contexto, passam inclusive despercebidos, né? Ninguém acha esquisito eu estar aqui de óculos, né? Mas as pessoas acham esquisito ter que ter material em braille para uma criança com deficiência visual na escola, ou as pessoas acham esquisito ter que ter tradução em Libra numa conferência, né? Ou as pessoas acham esquisito ter adaptação de material escolar em comunicação alternativa ou né, em comunicação acessível para pessoas com deficiência intelectual, né? Uma vez eu vi uma propaganda há muitos anos atrás, que era inclusive uma propaganda bem intencionada do Ministério da Saúde em favor da vacina na época de paralisia infantil. Só que era absolutamente infeliz a propaganda, porque mostrava uma pessoa cadeirante diante de uma escadaria, né? E aí dizia, e a pessoa então estava ali parada diante da escadaria e não podia subir a escada, e aí a propaganda dizia: vacine-se contra a paralisia infantil porque você não quer passar por isso.
É uma propaganda completamente absurda essa, né? Porque, claro que a gente tem que tomar vacina contra a paralisia infantil, contra a Covid, contra tudo, né, gente? Mas a questão de que se a pessoa tem uma deficiência física, ela vai estar diante de uma escada e aí ela não vai poder subir, é completamente absurda, porque a questão da acessibilidade, aliás, eu recomendo muito a vocês um livro, né, do professor Romeu Sasaki, que é um dos maiores estudiosos e conhecedores dessa questão da legislação em relação internacional de acessibilidade, que chama As 7 Dimensões da Acessibilidade, que foi editado pela Larvatos Prodel, está lá no site. E o professor Romeu, ele mostra claramente assim, toda a legislação em relação a isso, e é o fato de que isso não é um favor, isso é um direito das pessoas com deficiência, à acessibilidade, né? E a questão do material escolar e da adaptação de material escolar é igualmente uma questão de acessibilidade, também é um direito que as pessoas e crianças, especialmente com deficiência, têm, né? O material escolar, é interessante isso, o material didático, ele já é um material adaptado. Por exemplo, quando a Ruth Rocha faz uma adaptação da Ilíada e da Odisseia para crianças lerem a Ilíada e a Odisseia, nada mais ela está fazendo do que uma adaptação de material voltada para as condições de leitura e de raciocínio daquelas crianças, não é? Então, vejam que a gente já faz isso. O próprio conceito de livro didático é um conceito de você pegar o conhecimento universal da ciência e adaptá-lo de maneira a torná-lo acessível para crianças, não é? Então, é o conceito de material didático esse. Então, por que você priva crianças com deficiência de terem direito a uma acessibilidade mais direcionada, vamos dizer assim, às suas necessidades, né? Então, vocês vejam que não tem lógica isso, né? Dentro da questão da educação, né? E, aliás, eu vou recomendar um outro livro aqui, da Marli Vizin, que se chama A Representação da Deficiência no Cotidiano Escolar, que também foi publicado pela Larvatos Prodel. Aliás, o Lucas Tanuri acabou de entrar aqui na live, as capas dos livros, tanto as 7 dimensões da acessibilidade quanto da representação da deficiência no cotidiano escolar são do Lucas. Capas belíssimas do Lucas, que está aqui com a gente. Bom, então, vocês vejam que a partir daí, né, a gente pode interrogar uma certa ideia que prevaleceu durante uma época de considerar a pessoa com deficiência como especial, né? Tem até um texto meu que está publicado na minha coluna do Jornal de Higiene, que se chama Especial é a Mãe, né? Então, você é uma mãe especial, né? Então, essa noção de que a pessoa com deficiência ela é especial. Então, vocês vejam que foi do excepcional, na época que eu dava aula, não é? Para o especial. Né? Então, o especial ele tem uma espécie de condescendência, porque o especial é uma palavra um pouco ambígua, então ele pode ter uma conotação positiva, né? Então eu estou falando que é especial. Então eu já ouvi coisas do tipo assim, você foi escolhida, você deve ser uma pessoa que tem uma missão, o seu filho é um anjo, né? E coisas desse tipo. Então é uma espécie de preconceito às avessas, né, positivado numa atitude um pouco condescendente, assim, como se você tivesse uma recompensa pelo fato de ter sido escolhido, talvez por algum tipo de ordem divina, né, de ter uma pessoa com deficiência na sua família, ou de ser, né, acometido por algum acidente, né, ou sabe-se lá o que passa pela cabeça das pessoas, né, em relação a isso. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não se dá conta, às vezes, né, de que você tem por trás disso um certo ideal de autonomia.
E esse é um ideal, curiosamente, que o Lacan fala muito sobre ele. Inclusive lá no seminário sobre a ética, o famoso seminário 7 do Lacan, ele fala muito desse ideal de autonomia, que é o ideal do adulto autônomo, independente, individual e que vai se dar conta de tudo sozinho, que não vai precisar de ninguém, e que é um ideal curioso, né? Profundamente capitalista, né? Que sustenta essa ideia também da meritocracia, né? De que se você conseguiu alguma coisa foi pelo seu esforço, foi porque você lutou muito, né? Desconsiderando todo o contexto que tem por trás disso. E isso cria, né, gente, uma espécie de mito também por um lado do mito do especial e por outro lado um mito do super-herói, né, da superação, né, essa ideia de que o fulaninho de tal é alguém que apesar de tudo, apesar de ter deficiência, apesar de superou e conseguiu, né. É curioso que a gente não se dá conta disso. Uma outra propaganda também que eu vi uma vez e que também eu achei muito problemática foi uma propaganda que também era muito bem intencionada, né? E que tinha um pouco assim a ideia de quebrar esse estigma, aí era especificamente de pessoas com síndrome de Down, né? De quebrar esse estigma de que pessoas com síndrome de Down não conseguem se virar sozinhas, não conseguem ser independentes, né? E aí era um rapaz numa farmácia. Ele estava um rapaz com síndrome de Down, ele estava lá na farmácia olhando assim os medicamentos, chega uma pessoa perto dele e fala: "Você está precisando de ajuda?" E aí ele olha para a pessoa meio espantado assim e fala: "Ajuda? Não, não, eu estou vendo aí que você está sozinho, cadê seus pais?" Ele olha assim e fala: "Meus pais?" É um adulto, né? Com síndrome de Down, um jovem adulto. Ele fala: "Meus pais? Não, eu estou aqui comprando remédio para minha namorada, para minha mulher, sei lá." Né? E o cara fala: "Ah, é? Nossa, tá", né? E a propaganda, então, é isso. Ela é bem intencionada, ela tem essa ideia, né, de quebrar esse paradigma de que pessoas com síndrome de Down são incapazes e tal, e eu compreendo, mas assim, eu acho que ela vai no ponto errado. Eu discuti isso muito com um grupo de pais, com um grupo, né, de apoiadores, assim, é o caso dessa propaganda, porque discuti muito também essa questão da autonomia, né? Houve uma época em que eu também participava bastante ativamente ali de reuniões com pais, né, de pessoas com deficiência, sobretudo mães, né, gente, porque são as mães que vão nas reuniões, né? E, e aí era isso, assim, era o projeto autonomia, né? E eu falava: "Gente, mas será que esse é um bom nome para o projeto? Projeto autonomia?" Porque assim, que ideal de autonomia é esse, né? Eu sou mais da heteronomia, né? Pela heteronomia, né? Pelo outro, vamos dizer assim. Porque eu disse assim, na melhor das hipóteses, né? Todos nós vamos ficar velhos, na melhor das hipóteses. Eu espero ser essa pessoa que já nasceu e que vai durar 120 anos, porque eu adoro a vida, né? Só que assim, eu imagino que eu com 110, vocês vão ter que me aguentar. Provavelmente eu vou, se eu já estou usando óculos assim com 53, com 120, talvez eu esteja precisando, não sei se de uma cadeira de rodas, não sei se de uma bengala, não sei se de um high-tech, sei lá o que vai me fazer voar, entendeu? Eu não sei o que vai ter até lá, mas assim, tudo que tiver de tecnologia eu tô dentro, entendeu? Mas eu vou precisar de ajuda do outro, né? Daí eu discutia isso nos grupos, eu falava: "Mas espera um pouquinho, se a minha filha, que supostamente não é uma pessoa com deficiência segundo os critérios atuais, né? Tiver na Alemanha, né? Ou na Croácia, na Tchecoslováquia, numa farmácia, tentando entender ali o que está escrito naquelas letras na Grécia, sei lá. E vier alguém e perguntar para ela: "Você está precisando de ajuda?" Né? Ela vai falar assim: "Ah, não preciso de você." Quer dizer, que ideal de sociedade é esse que veicula uma ideia de que o bom é você não precisar de ninguém e o legal é o outro não te oferecer ajuda? Quer dizer, que você ensine as pessoas qual é a forma politicamente correta de ajudar, eu acho super legal. Por exemplo, os cegos me ensinaram que eu não tenho que pegar no braço deles para ajudar eles a atravessar a rua, né? Que eu tenho que oferecer o meu braço e eles pegam no meu braço. Eles me ensinaram isso, né? Os surdos me ensinaram que eu não preciso ficar gritando na frente deles. Porque ele é surdo, não adianta nada eu gritar, né?
essa mania que a gente tem de gritar com o velho surdo, não adianta, o cara é surdo, né? Ou ele usa um aparelho ou você vai usar uma comunicação alternativa, não adianta você berrar com ele, né? Então, a maneira correta, né, de tratar as pessoas, a maneira de não agredir, como a gente deve se dirigir às pessoas trans, como a gente deve se dirigir às pessoas não binárias, como a gente deve se dirigir às mulheres, como a gente deve se dirigir às pessoas com deficiência, como a gente deve se dirigir às pessoas racializadas. A gente aprende isso. E a gente pergunta, né? Então, a gente precisa dizer hoje pessoas com deficiência, porque não é portador, porque deficiência não é RG que a gente porta, né? Também não é, a pessoa não é deficiente, porque não é uma questão de ser, né? Então, também não é excepcional nem especial, pelo amor de Deus. É uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente aprende como chamar. Então, legal que tenha campanhas, não é? Que ensinem a sociedade a lidar com as diferenças, diga-se de passagem, não é que ensine a sociedade a lidar com esse ou com aquele, mas que ensine a sociedade a lidar com as diferenças, não é? Mas não um ideal de autonomia, né, que apenas reforça uma noção completamente equivocada, e daí é isso, aí você tem aquele que superou, né? Então, por exemplo, aqui, né, na questão da síndrome de Down, que eu conheço mais de perto, por causa do Gabriel e tal, eu brinco que são os super Downs, né? Os super Downs são aqueles que, então, têm síndrome de Down, mas conseguiram isso, conseguiram aquilo, fizeram acontecer. E a impressão que dá é que eles são pessoas, né, apesar de terem deficiência, incríveis que se superaram. Não é isso, né? Claro que, como qualquer ser humano, tem pessoas que se destacam, né? Mas você tem que ter uma mudança de discurso e você tem que ter uma mudança de mentalidade para que todas as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades e os seus desejos, né? Então, é interessante como esse ideal do neoliberalismo, da superação, se alia ao capacitismo, né? De modo que a gente pode entender que hoje em dia as pessoas com deficiência, na verdade, passam a ser também, muitas vezes, exploradas, né? Nesse sentido, assim, né? E aí é interessante, assim, a gente pensar, né, num outro paradigma que está surgindo agora e que tem suas questões também, sobretudo a gente como psicanalista, acho que pode trazer uma contribuição crítica interessante, mas que é um paradigma que me parece mais promissor, que é o paradigma do suporte, né? Que inclusive as pessoas com autismo têm usado muito, né? Tem, por exemplo, a Carol, né? Que é uma moça com autismo que eu sigo no Instagram, aliás, recomendo para vocês que sigam também, que ela é sensacional, e ela fala muito disso, não tem graus de autismo, né? Tem níveis diferentes de suporte que você precisa. Aliás, se a gente for pensar bem, níveis diferentes de suporte que você precisa qualquer ser humano, né, gente? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que viaja sozinha, não tenho problema nenhum, mas eu tenho várias amigas da minha idade, do meu nível socioeconômico, que não viajam sozinhas, que são incapazes de pegar um avião sozinhas e ir para outro país. Elas precisam de suporte, isso é nível de suporte, né? O que tem uma pessoa que não quer viajar sozinha, se sente insegura, se sente vulnerável, se sente incapaz de falar outra língua, de estar em outro país, fica com medo, fobia, sei lá o quê, e que precisa de alguém junto para ir viajar? Ué, isso é nível de suporte. Ou não? Né? Então, vejam que você muda completamente a perspectiva quando você coloca a coisa em termos justamente da heteronomia do outro, né? De como todos nós precisamos dos outros em maior ou menor grau e certamente, na melhor das hipóteses, vamos precisar cada vez mais, né? E a partir de então, você tem uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, não mais de deficiência. Ainda temos problemas aí, temos problemas, né? Porque embora isso já seja um avanço, é o que eu disse para vocês, a gente cria então essa noção que tem sido muito prevalecente hoje em dia, tem até a série, né, que chama Atypical, né, que é essa noção de que você tem crianças com desenvolvimento típico e crianças com desenvolvimento atípico. Quais são as vantagens e quais são os problemas dessa nova concepção, né?
as vantagens são que a tendência atual é despatologizar. Então, a questão não é que é doente, né? Mas é que não é típico. Então, é um tipo de desenvolvimento menos comum do que a maior parte das crianças, né? Mas é claro, né, que a própria palavra atípico, né, pelo próprio prefixo de negação, já reforça a ideia de que tem um típico, né, e que tem toda aquela problemática do diagnóstico biomédico que a gente viu no começo, né, sendo que a gente viu também que a experiência do que é típico e do que não é típico é uma experiência sociológica e política e não apenas uma experiência biomédica, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que é muito importante a gente ter clareza assim, do momento histórico que a gente está, do que já representou de avanço, né? Todo esse percurso que eu coloquei aqui para vocês, mas o quanto a gente ainda precisa avançar no sentido da gente construir uma sociedade que não apenas não seja capacitista, né? Não basta a gente não ser capacitista, assim como não basta a gente não ser racista, assim como não basta a gente não ser homofóbico, né? Ou misógino. A gente tem que ser anticapacitista. A gente tem que ser antimachista, a gente tem que ser antirracista, anti-homofóbico e anti-misógino, né? Se a gente realmente quer construir uma sociedade na qual as diferenças possam ser respeitadas sem um juízo de valor, né, que massacre, segregue e, como a gente viu, inclusive extermine corpos vulnerabilizados simplesmente por possuírem determinadas características que não são típicas, se a gente quiser, de um determinado momento e de um determinado tipo de sociedade, né? E de um determinado conjunto de valores, porque isso também é muito importante que a gente saiba, que aquilo que é considerado típico num determinado momento pode não ser considerado típico num outro momento, inclusive de desenvolvimento tecnológico, né? Então, a condição, vamos dizer assim, de cada um poder se desenvolver plenamente e exercer a sua plena potencialidade, ela é absolutamente dependente daquilo que vai ser oferecido, né? E construído em termos de sociedade, né? Então não é uma coisa que está na pessoa, né? É uma coisa que está num determinado contexto. Isso é fundamental, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, gente, em termos de conceitos, definições, né, perspectivas para a gente pensar a partir de um outro ponto de vista, né, essa questão do capacitismo. E eu queria só acrescentar aqui essa questão da importância da gente combater, né? É curioso porque a gente vai falando muito atualmente, né, de outros tipos de preconceito, mas a gente fala muito pouco do capacitismo, né? E a gente está num momento extremamente delicado em relação a isso, no qual os direitos de pessoas com deficiência, sobretudo aqui no Brasil, têm sido muito atacado como tudo aquilo que de alguma maneira represente os marcos civilizatórios e humanitários tem sido atacado, né? Então a gente assiste a uma série de ataques cotidianos a avanços históricos, como por exemplo a lei, né, da inclusão escolar, o direito das crianças com deficiência poderem frequentar escolas regulares como quaisquer outras crianças, com material adaptado, né? Essa fala atroz do ministro da Educação de que as crianças com deficiência atrapalhavam, né, as outras crianças, isso é um absurdo, porque se a gente quiser construir uma sociedade
igualitária, né, no sentido de convivência com as diferenças, né, porque o que é a sociedade igualitária em termos do quê? Em termos de oportunidades e em termos de diversidade, é a sociedade da diversidade. Não é igual, como eu sempre digo assim, que o Gabriel me ensinou, né, a babaquice que é a gente querer ser o melhor dos iguais, né? Essa competição que a gente vive o tempo inteiro para ver quem que é o melhor dos iguais, né? Então, a sociedade que a gente quer construir é a sociedade da diversidade. E se a gente quer construir uma sociedade da diversidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conviver com as diferenças. Uma criança que nunca conviveu com outras crianças com deficiência, ela não tem experiência. E o que eu testemunho, não é? Assim, o depoimento, o que eu escuto dos professores do Gabriel, das professoras do Gabriel, dos colegas do Gabriel, das pessoas que tiveram oportunidade de conviver com ele, é o quanto elas foram afetadas por essa experiência da diversidade, né? O Gabriel até tinha me dito que ele queria vir aqui falar um pouco de uma experiência de bullying que ele sofreu na escola. Não sei se ele vai querer vir, se ele não vai querer vir. Você vai querer vir falar, Gabriel? Você vai querer vir falar aqui ou não, Gabi? Que eu tô terminando a live aqui. Tô esperando aqui ele me responder. Se quiser vir falar é agora, senão a mamãe vai dar boa noite aqui pro povo. Tá tendo uma torcida para ele vir aqui falar, porque ele falou para mim hoje à tarde que ele queria entrar na live para falar de uma coisa que ele sofreu na escola, que ele fazia questão de falar. Então agora eu não sei se ele vem, se ele não vem. Você vem falar, Gabriel? Ele tá vindo, gente. Então vamos esperar um pouquinho. E aí a gente termina com o testemunho dele, que eu acho que nada como a pessoa falar, quem sente da própria pele, né? Acho que pode falar de uma maneira bem melhor do que a gente, né? Por mais que eu como mãe sinta também, né? E isso é muito interessante. Enquanto ele não chega, vou contar para vocês que isso foi uma experiência que ele sofreu ainda no fundamental, no ensino fundamental 1, se não me engano, e que marcou profundamente o Gabriel, e ele nunca tinha me falado sobre isso. E aí ele fez análise, né? E depois, um belo dia, ele, assim, na mesa do jantar, estávamos nós três, eu, ele e a Luísa, e ele começou a contar. E foi muito impressionante, porque ele contou, inclusive, os colegas que tinham feito isso com ele. Um nome e tudo, quer dizer, ele lembrava perfeitamente. Tudo bem, Gá? Você quer vir aqui? Uhum. Então vem aqui, senta aqui do lado. E aí, cara, tudo bom? E aí? Fala oi pro pessoal. E você tá falando... Nossa, tá descabelado, hein, velho? Ah, ó, você quer eu conto história que chama a, a live. Essa live aqui, ó, eu tô falando sobre capacitismo. Aí à tarde você comentou comigo que você queria falar sobre aquele negócio do bullying. Você quer falar? Ah, sim. Quer? Sim. Você quer contar? Uhum. Então primeiro fala pro pessoal quem você é, se apresenta, né? Então, eu sou a Gabriel, essa é minha mãe aqui, Ana Laura. Eu já me apresentei no começo, Uhum. por isso que eu não vou me apresentar de novo, tá bom? Sim. O que você quer falar, então? Queria falar sobre, na minha época, quando fui em Inocência, aí eu encontrei o Antônio e o Raul. Aí, então, é que eu tô meio triste porque o Antônio chamava que sou um burro porque eu não gosto de sofrer bullying porque é chato, porque
porque isso não é legal. Ah, então você sofria bullying e eles falaram que você era burro, é isso? Era isso. E eles falavam que você era burro por quê? Porque todo mundo acha que eu não sou burro, porque eu sou um down, eu sou down, porque eu ando sozinho de metrô, porque eu sou jovem adulto, responsabilidade, e eu toco minha bateria. Eu ando sozinho na rua com a Neide, sem Matheus, sem Vini e sem a Leide, por tudo isso. É que a Leide, vamos explicar para o pessoal, a Leide, o Matheus e o Vini ajudavam você no começo quando você estava aprendendo a andar de metrô sozinho, né? Andava E depois sozinho. você começou a andar sozinho mesmo, sem ninguém para te ajudar, né? Aham. Uhum. E aí veio a pandemia, por enquanto tá sem andar de metrô, mas daqui a pouco volta, né? Porque pandemia é chato porque aquele Bolsonaro que mais é a pessoa que sair, porque é chato. É para ficar em casa. Exatamente. É Ah, que lá no ano passado, no começo desse ano, o Bolsonaro falava para as pessoas saírem e não é legal, não é né? legal. É Exatamente. para passar oxigênio na mão. Isso mesmo. Isso é importante. Importante mesmo. E você está estudando para fazer o que mesmo? Você quer trabalhar com o que mesmo? É, GG. Ah, você vai ser DJ, né? Eu quero ser um DJ andar de bike. Também. Você aprendeu a andar de bike, o pessoal já está até sabendo, porque eu postei você andando de bike. Um sucesso você andando de bike. Ibirapuera, Vila Lobos, agora aqui na Jureia. Ah, exatamente. A gente vai andar de bike amanhã aqui na Jureia, né? Pela primeira vez você vai andar na praia, né? Você já está andando no parque, né? Uhum. E você quer contar pro pessoal também a respeito da sua namorada, não? A minha namorada também. Tá bem? Como que ela chama? A Amanda Naga. Amanda Yanaga, isso mesmo. Então é isso, quer dizer, você namora, você anda sozinho de metrô, você vai trabalhar como DJ, você estudou numa escola com todo mundo e o pessoal ficava falando que você era burro porque você tem síndrome de Down. E você demorou anos para contar isso pra gente, né, Gabi? Porque isso deixava você triste, né? É isso. É isso, né? É isso. Porque é que o meu amigo Job falou, era assim, ó, eu sou down, não sou bobo. É isso aí, gente. Eu sou dó, mas eu sou boba, é muito bom. Acho que a gente pode terminar com essa, né, Gabi? É isso. Então fala tchau pro pessoal que o que a gente vai assistir? La Casa de Papel La Casa de Papel. Vamos e a... para comer pizza também. A gente vai fazer uma pizza E fazer uma pizza hoje. e assistir La Casa La de... Casa de Papel. É isso aí. Tchau. A risada do Denver. Faz a risada do Denver. Então a gente termina com a risada do Denver, pessoal. Boa noite, Gabi. Boa noite, Denver. Tchau, pessoal. Então vamos lá, hein? Não basta não ser capacitista, tem que ser anticapacitista. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou pôr o meu instrumento que prolonga os meus olhos para eu poder terminar a live. É para chegar bem, não é, mãe? É para enxergar bem, exatamente. Tchau, gente. Até. Boa noite, boa noite. Chato, até mais. Tchau, até mais.